hoje, por ser o tema da manhã, né, o tema de família, vamos falar de família. É muito importante falarmos de família. E o texto que vamos ler da palavra de Deus, então, é o texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 19, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Meus irmãos, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele viu ali muitas pessoas zombando dele. Você certamente conhece a história da crucificação de Jesus. Você certamente conhece a história da chamada Via Crucis, onde Jesus vai até o Gólgota, até o Calvário, carregando cruz. Num dado momento alguém tem que carregar por ele, porque ele não estava mais dando conta, tamanha era já o esgotamento físico que ele estava passando ali, por ser também 100% homem. Então, ali as pessoas zombavam dele, e mal podiam esperar por seu último suspiro. Aquelas pessoas que estavam ali, crucificando Jesus, estavam todos escarnecendo, desejosos de ver Jesus dando o seu último respirar. O fato, meus irmãos e irmãs, que Jesus também viu naquele momento, não só aqueles que zombavam, não só aqueles que lhe davam vinagre para beber, não só aqueles que estavam ali toda hora amaldiçoando a sua vida com palavras, mas também Jesus viu alguns que o amavam. Alguns que ali estavam, porque amavam a Jesus, e estavam ali indignados pelo fato de que Jesus estava sendo, naquele momento, crucificado, sem que tivesse culpa nenhuma. Se bem que nós sabemos que Jesus não teve culpa alguma, nenhum pecado, mas sabemos que nele estavam os nossos pecados. Então os nossos pecados não estavam na cruz, mas estavam em Jesus. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Preste muita atenção quando você disser isso para alguém, para não confundir, achar que Jesus se fez pecador por nós, porque ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que nele estavam os nossos pecados, que nele as nossas transgressões estavam ali, que nele as nossas feridas, elas estavam ali, as nossas chagas estavam ali, tudo de ruim que há no coração humano estava ali em Jesus naquele momento. Então, mesmo em meio ao terrível sofrimento físico, Jesus ali se lembrou de suas responsabilidades familiares. Olha que interessante, Jesus se lembrou dos seus relacionamentos familiares. Jesus não se esqueceu, mesmo em meio à dor, do sofrimento físico, de lembrar-se então da sua mãe, lembrar ali dos seus discípulos, lembrar dos irmãos, lembrar da igreja. Jesus jamais deixou de lembrar dessas coisas, mesmo em momentos de dor e sofrimento. Nós, talvez, não lembraríamos de nada. Imagina, se passássemos por algum sofrimento, em algum sofrimento, quando nós passamos por algum sofrimento, assim, talvez bem forte, nós não lembramos de nada, lembramos de pedir socorro, não é verdade? Quando passamos por alguma luta, o que nós nos lembramos é de pedir socorro, é de pedir clemência. E às vezes nos lembramos da família por pensar assim: ah, Senhor, como é que vai ficar minha família se o Senhor me levar agora? Isso passa pelo coração daqueles, pela mente daqueles que permeiam pelo vale da sombra da morte. Talvez você tenha passado por uma experiência desta. Mas, irmãos, Jesus criou uma família espiritual. Olha que maravilha. Jesus criou uma família espiritual. Jesus, ele fez isso para que nós tivéssemos alguém para pertencer, para que nós tivéssemos uma família para pertencer.
É o que ele faz o tempo todo com os seus seguidores. Jesus faz de nós, ou fez de nós, uma família. Nós somos uma família. Temos um Pai que é o nosso Deus, e temos uns aos outros como irmãos e irmãs. Olha que maravilha. Por isso é tão importante, meus irmãos, nós pensarmos no tema que vamos compartilhar hoje. Uma família para pertencer. Nós somos, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, uma família para pertencer. É muito interessante que, ao convidar um companheiro, um vizinho lá de casa, para a nossa festa ontem, ele justificou para mim, mandou uma mensagem: olha, pastor, infelizmente eu não vou poder ir, agradeço muito o convite, uma próxima oportunidade irei, mas é meu aniversário de casamento. Ele não é crente, a esposa sim. E aí eu tive a oportunidade de dizer para ele: olha, que Deus abençoe o seu matrimônio, que Deus abençoe a sua família. Aproveita então para parabenizá-lo e dizer que estou orando pela sua vida, pela sua família. Uma família para pertencer é a famosa família de Deus. Talvez a sua família biológica, ela pode falhar com você. Talvez a sua família biológica pode até te abandonar. Mas a Bíblia diz que ainda que teu pai ou a sua mãe te abandone ou te desampare, o Senhor faz o quê? O Senhor te acolhe. Deus tem nos acolhido e Deus nos colocou numa família, uma família para pertencermos. Então, eu queria pensar com os irmãos hoje, como podemos trilhar, sabe, a milha do relacionamento com Deus e sua família chamada igreja. Como vamos trilhar este caminho? Como eu e você, meu irmão e minha irmã, trilharemos esse caminho chamado família cristã? Eu queria pensar com você nesta noite em 5 coisas importantes para que eu e você possamos trilhar este caminho chamado família para pertencer, isto é, chamado família de Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos e precisamos sempre engrandecer o nome do Senhor com a nossa vida e, por que não dizer, com a nossa família. Por isso, primeira coisa que nós precisamos pensar: aceite receber a paternidade de Deus. Aceite. Observe que lá na cruz, Jesus olha para sua mãe, olha para João, olha para os outros que estavam ali e disse: olha aqui, esse é seu filho que está aí do seu lado, esse é seu filho. Olha, eu vou para o Pai, mas agora esse é o seu filho. Vira para João: João, agora essa é sua mãe. E você observa que agora eles entenderam isso e eles passaram a fazer parte de uma família maior. Não uma família biológica, mas de uma família chamada povo de Deus, povo que vai morar no céu. Então, meu irmão e minha irmã, aceite receber a paternidade de Deus. Se você aceitar a paternidade de Deus, significa que você passará a ser filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, me garantindo que eu sou filho ou filha de Deus. Então, o Senhor é o nosso Pai. Pertencemos a uma família. Observe lá em Romanos 8, 14 e 15, a Bíblia diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Meus irmãos, essa expressão na Bíblia é maravilhosa. Essa expressão Abba, Pai, que significa paizinho. Eu não sei, quantos já tiveram oportunidade, quantos pais aqui, já tiveram oportunidade de ser chamado de paizinho. Quando o filho chama você de paizinho, é porque tem aquela coisa carinhosa, é aquele aconchego, é aquele respeito, é aquela coisa gostosa. Um filho ou uma filha chega para você, mãe, e fala: mamãe, ou mãezinha,
ou minha mãe, é algo tão gostoso, não é? As irmãs que são mães, é algo que traz uma alegria, um contentamento muito grande, não importa a idade do filho ou da filha, não é verdade? Agora, como é difícil como os filhos não honram os pais, como é difícil como os filhos, eles não realmente têm os pais numa autoestima. Isso significa que a família está desestruturada. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor quer que nós o consideremos a Ele como paizinho. Essa expressão, Abba Pai, ela expressa amor, expressa confiança. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem amado a Deus, o Pai? Jesus morreu na cruz por nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, sabe, amados, reconciliados com Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, e estávamos destituídos, isto é, não tínhamos direito ao céu, não tínhamos direito à presença de Deus. Mas Deus, diz a palavra, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho, para que este nos reconciliasse com Ele. Olha que maravilha! Ah, meus irmãos, é mediante o sacrifício de Jesus, é mediante a fé neste sacrifício, nesse Jesus, que nós recebemos a salvação, e nos tornamos então seus filhos. Fomos adotados, olha só, fomos recebidos em sua família espiritual. Você passou agora a ter um novo nome, um nome que está acima de todo nome, um nome que diz as Escrituras que todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que é o Senhor. Será que você tem reconhecido isso na sua vida? Porque aceitar receber a paternidade de Deus é a primeira coisa que você deve fazer para trilhar aí esse relacionamento com Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer para trilhar esse relacionamento com a família, isto é, com a igreja. Precisamos desse relacionamento. Você é filho e ninguém rouba a identidade, ninguém rouba a herança. Isso é algo maravilhoso, sabe? Nós aprendemos isso, eu e Liliane, uma vez, porque o juiz, o advogado disse para nós, olha, vocês têm certeza? Porque é irrevogável. Eu não sou advogado, não entendo nada de direito, mas uma coisa eu aprendi, sabe, que a única coisa que é irrevogável na lei brasileira é a questão da adoção. Depois que o nome está lá, na certidão de nascimento, o nome dos pais, o nome dos avós, maternos e paternos, se tiverem, depois que está aquilo ali, que você pega aquele papel, é irrevogável, irrevogável. Pois bem, meu irmão e minha irmã, Deus fez isso conosco. Deus colocou o seu nome agora numa nova família, você foi inserida nesta nova família. Então agora, ninguém pode roubar a sua identidade. Você tem uma identidade, e não estou falando do seu RG, não, estou falando de uma identidade que você agora leva o nome que está acima de todo nome, você agora leva o nome de Cristo na sua vida, você faz parte desta família. Por amarmos a Deus e por Ele nos amar, nós então podemos conversar com Ele. Olha só, é isso que os pais fazem, né? Conversa com os filhos, pelo menos deveria ser assim, né? E podemos conversar com o Pai. Você se lembra quando Adão pecou? Quando Adão pecou, ele se escondeu, não é isso? Ele e a sua esposa, porque antes dele pecar, Deus passeava no jardim e conversava com ele todos os dias. Mas o pecado trouxe a separação, sabe? E aí Deus passou a não mais conversar com o homem durante muito tempo, mas pela misericórdia dele, Deus escolhia um, para que ele pudesse lá no Santo dos Santos conversar, mas os demais não podiam. Mas quando Jesus veio e deu a vida por mim e por você, nós passamos a de novo poder conversar com Deus, com o nosso Pai. Você pode conversar com o Pai,
Você pode conversar com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aceite receber a paternidade de Deus na sua vida. Segunda coisa importante para você pensar: decida pertencer a uma família espiritual. Tome esta decisão: eu quero fazer parte de uma família espiritual. Não basta apenas fazer parte de uma família biológica, mas eu preciso fazer parte desta família espiritual. Efésios 2,19, na tradução da Nova Linguagem de hoje, diz assim: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Precisa decidir pertencer a esta família. Eu desejo no meu coração fazer parte dessa família. Mas aí precisamos pensar numa coisa: família tem problema? Sim, não é? Ou não? A de vocês não, a minha tem, de vocês não tem. Família tem problema, não é isso? Família nós não pensamos igual, não é verdade? Quando o casal se une no matrimônio, duas pessoas que pensam diferente, via de regra, nasceram em famílias diferentes e tal, e tem que conviver, não é isso? Tem que juntar escova de dente no mesmo lugar. Pois é, não é fácil esse negócio. Aí vem os filhos, aí um quer educar de um jeito, outro de outro, tem que haver acordo. Olha como é difícil. Aí os filhos crescem, já acham que tem que mandar no pai, na mãe. Olha como é difícil. Tem luta. Então quer dizer que também na família chamada família cristã, chamada família espiritual, também temos problemas. Também temos. Também temos aqueles irmãos e irmãs que são difíceis. Também temos aqueles irmãos e irmãs que não querem obedecer ao pai. Não é verdade? Também temos filhos que estão aí brigando contra outros filhos. Mas sabe qual é a melhor coisa de todas? É que a herança está garantida. A herança está garantida. Então, meu irmão, minha irmã, decida pertencer a esta família. Pertencer é diferente de frequentar. Às vezes as pessoas perguntam assim: você é cristão, não é? Aí você: eu vou à igreja. Bom, se você responde desta forma, sinal que você não pertence à família. Porque quando alguém faz uma pergunta dessa, você tem que responder assim: olha, eu sou membro sim, eu sou parte integrante daquela família chamada Igreja Presbiteriana, ou qualquer que seja outra. Sou membro sim daquela igreja, tenho o maior orgulho de estar lá. Olha, os meus irmãos lá são uma bênção. Você não quer fazer uma visita? Agora pense se você tem feito desta forma. Decidiu pertencer, mas às vezes está só frequentando. Irmãos, frequentar, a gente frequenta restaurante, loja, shopping center, diversos outros lugares. Isso é frequentar. Mas você vai lá nesses lugares e não tem compromisso com esses lugares, tem? Mas com a família tem que ter. Com a família não temos que ter compromisso. Com a família não temos que ajudar no sustento. Não temos que ajudar na educação. Não temos que ajudar no crescimento espiritual. Não temos que ajudar a aumentar a família. Pois é. Então precisamos sim decidir isso no nosso coração. Sabe? O pertencimento compete a pessoas que foram geradas, que possuem intimidade, que possuem convivência. Você tem que sentir no seu coração que você pertence a esta família, porque isso gera um sentimento de convivência e de intimidade. Enquanto a igreja, preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência nela será um mero consumo. Tem pessoas que vêm à igreja e são meros consumidores. Consumem a palavra, consumem energia elétrica, consumem de tudo, mas não se sentem parte da igreja. Na hora que tem trabalho, não, esse negócio não é para mim. Na hora que tem algo mais importante, uma dificuldade, uma adversidade, não tenho compromisso com isso. Por quê? Porque não pertencem, apenas frequentam. Meus irmãos e irmãs, deixe de ser um frequentador para ser alguém que pertença à família, que não só leve o sobrenome, mas que se sinta parte, isto é, que decida pertencer a esta família. Esta é a segunda coisa que eu queria que você gravasse no seu coração.
A terceira coisa, também muito importante, é que devemos buscar crescer em sua família espiritual. Buscar crescimento. Observe o texto de Efésios 4,16, diz assim a palavra: dele todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos e irmãs, num corpo, numa família, cada um tem a sua função. E quando alguém começa a fazer a função do outro, alguma coisa está errada e vai dar errado. Alguma coisa dá errado. Eu não sei quantos gostam de esporte, mas eu gosto muito de assistir jogos de voleibol. Estava assistindo hoje, à tarde, né? O Brasil perder. Então, o que acontece é que, observando lá, quem já viu um jogo desse, ou qualquer outro tipo de jogo, cada um tem a sua função. E quando um vai jogar na função do outro, via de regra não dá certo. Não dá certo, vai cometer um monte de erro. Mais do que aquele que foi treinado para aquela função. Na família não é diferente. Temos muitos membros no corpo, nós somos ou deveríamos ser um só corpo, onde há uma só cabeça. Nós não podemos ser um corpo estranho, uma anomalia, com várias cabeças. E às vezes na igreja, muita gente quer ser o cabeça. Só que nem o pastor é cabeça de nada, porque na verdade o cabeça da igreja é Cristo, é Jesus. Ele é o cabeça do corpo. Então, aí eu vejo gente brincando e falando assim: tudo bem, Cristo é o cabeça, mas então eu sou o pescoço. Não, irmãos, pescoço não é considerado membro do corpo, não. Membro, braço, perna, órgãos, e por aí vai. Então nós precisamos entender que de fato, eu e você precisamos estar bem ajustados, buscar o crescimento desta igreja, deste corpo. Você que é nosso visitante, buscar o crescimento da sua igreja, do corpo de Cristo, onde você está inserido. Precisamos buscar esse crescimento. Mas quantas vezes, meus irmãos e irmãs, ao invés disso, nós buscamos contendas, intrigas, divisões? Você se lembra da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja dividida. A igreja de Corinto, as pessoas não conseguiam se entender. Um dizia: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. E Paulo, olha, dá uma chamada de atenção naquele povo, dizendo assim: olha, por acaso o Cristo está dividido? Meus irmãos e irmãs, somos um só corpo. Então somos uma família, e toda família, assim como o corpo, ela precisa crescer. Crescer. Uma criança, se ela não crescer, porque tem alguma dificuldade, alguma anomalia, algo está acontecendo de errado, não é verdade? Você tem um filho, ele não fica bebê a vida toda, ele vai crescer. Então é importante que na família também nós tenhamos o crescimento. Agora, para se adaptar ao crescimento e avançar em cada fase da maturidade espiritual, são necessários alguns ajustes, não é verdade? Às vezes os pais levam as crianças por volta de 11 a 13 anos ao médico, porque as crianças começam a sentir uma dor no corpo e não sabem de onde vem. Não é? É dor nas articulações, nas juntas e tal, e começa a sentir dor no corpo. Bem, aí o médico geralmente, né, se for um médico bom, vai até fazer alguns exames, mas depois vai chegar à conclusão e vai dizer assim: olha, essa é a dor chamada dor do crescimento, não tem isso? Dor do crescimento, porque os órgãos estão se adaptando, estão ali se ajustando, um osso ao outro osso, e crescendo, e se esticando, então alguma coisa vai ser diferente. Então nós precisamos também observar que no corpo de Cristo há alguns ajustes, e quando Deus vai lapidando o corpo, vai doendo também. Vai doendo. Sabe como é que dói? É quando aquele irmão, né, reclama daquilo: não estou gostando disso, está difícil, a vida cristã não é fácil, está faltando aquilo outro, o culto hoje não agradou. Sabe, começa a doer, porque precisa de crescimento.
A família cristã precisa crescer. Por isso é tão importante, irmãos, a unidade. Por isso é tão importante o comprometimento de toda a família. Mudanças geram desconforto. É muito difícil, né, as pessoas se atualizarem com o novo. O novo geralmente traz assim as suas inseguranças, suas incertezas, não é verdade? A gente não consegue adaptar-se muito bem com o novo. Quantos irmãos até hoje não conseguiram adaptar-se com tecnologia? Eu conheço pessoas que não conseguem adaptar-se com tecnologia. Eu não consigo mexer nesse negócio. Às vezes manda uma mensagem para um, quem recebe é outro, e tal, é um negócio. Aí tem que ficar pedindo perdão, desculpa e tal, porque mandei errado. Pior quando você manda errado alguma coisa que é uma crítica para alguém, aí o negócio fica difícil, né? Mas é isso mesmo. Adaptações o tempo todo. E as mudanças muitas vezes geram desconforto. Vamos mudar o púlpito de lugar. Aí tem aquele que fala, não, mas não pode mudar, porque o irmão fulano doou esse púlpito. Temos que mudar a fachada. Não, não pode, porque lá a família tal foi que fez e mandou fazer. Nós ficamos presos, sabe, no passado, a um saudosismo, que na verdade o próprio Jesus, ele diz, precisamos atualizar. Precisamos atualizar. Por isso, é necessário, certamente, nós buscarmos o tempo todo o crescimento, superar as adversidades, superar os defeitos uns dos outros. Todos temos defeitos, não temos? Sim ou não? Sim, mas também todos temos qualidades. Todos nós temos qualidades. E aprender a suportar os defeitos uns dos outros e aprender a usufruir das qualidades do outro, faz toda a diferença no relacionamento familiar. Por isso é tão importante nós exercermos o nosso relacionamento familiar. Quando se trata de família, a gente não pode desistir. Não podemos desistir. Alguém desiste do filho, pode ser o filho com o defeito que for, você não vai desistir, não é? Não vai desistir. Eu conheci um pastor, já falecido, não vou citar nomes, não precisa, mas ele era da região de São Gonçalo. Os 2 filhos, homens, que ele teve, tá? Eram 2 bandidos, não vou falar quem era, dona Fátima, só conheceu também, né? Então, boca de siri. Então, sabe, dona Fátima era de São Gonçalo. Então, 2 filhos, bandidos. Pastor, mas como assim? É verdade. E aquele pastor morreu e os filhos continuaram sendo o que eram. Não foram convertidos. Um já morreu, inclusive, um dos filhos. Sabe? Por quê? Mas porque o pastor errou, porque alguém errou? Não. Porque as escolhas que eles fizeram foram as escolhas que levaram para a morte. Escolhas que levaram para a morte. Mas quando a igreja se tornar uma família para você, deixar a família não é uma opção. Até o final da vida desse pastor, ele orava e falava com seus filhos. Mostrava a eles o caminho. Pastor, mas não adiantou, tudo bem. Mas ele não deixou de fazer. É assim, meus irmãos e irmãs, que devemos agir como família cristã, como família espiritual. Então, quando a igreja se torna uma família para você, deixá-la jamais será uma opção. Vou sair da igreja porque o pastor me tratou dessa forma. Vou sair da igreja porque o presbítero não me cumprimentou. Está vendo, Rodrigo? Cumprimenta o povo, hein? Então, vou sair da igreja porque... Irmãos, é uma família. Você pode sair da família, risca meu nome aí. Não tem como. Sabe, somos uma família, somos um só corpo e precisamos pertencer. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa para gravar no coração era o quê? Aceite receber a paternidade de Deus na sua vida. Segunda coisa, decida pertencer a uma família espiritual que é a igreja. Terceira coisa, busque crescimento na sua família espiritual. E a quarta, escolha sustentar sua família com o seu melhor. Escolha sustentar a sua família com o seu melhor. Antigamente os pais, os casais tinham muitos filhos, não é verdade? Eu tenho uma tia, que ela tem 13 filhos, adotou mais um na época. 13 filhos biológicos. Todos, agora todos não, uma recentemente faleceu. Mas todos estavam vivos, até pouco tempo, sabe?
13. Ah, mas pastor, teve muita dificuldade para criar? Não sei, lá em Rondônia, no interior, lá, Ouro Preto do Oeste, sabe? Deve ter tido dificuldade, mas todos, graças a Deus, lá bem-sucedidos, todos trabalham, todos têm sua família, todos são pessoas que respeitam os pais, amam os pais, em dias estão todos lá, em dias especiais, a família se reúne, é gente demais, sabe? Mas alguém escolheu sustentar a família com o melhor, que é amor. Escolha sustentar a sua família com o melhor. Você não procura dar o melhor para os seus filhos? Quantas vezes eu vi minha mãe comendo só arroz com feijão e eu com carne e meus irmãos também? Quantas vezes? Talvez você, mãe e pai, tenha passado por isso, feito isso para seu filho e filha. Porque é isso mesmo. Nós temos que escolher no nosso coração sustentar a nossa família. E como estamos falando de família da fé, de família espiritual, então escolha sustentar a sua igreja com o melhor que você tem. Não estou falando de dinheiro. Sabemos que dinheiro é importante. Sem o dinheiro a gente não tem energia elétrica, não tem som, não tem nada. É verdade que precisamos de dinheiro. Mas estou falando de sustentar a igreja com o trabalho, com o melhor da sua vida, com o melhor do seu tempo, com o melhor do seu vigor. Quantas pessoas não estão disponíveis ou dispostas a realmente sustentar a igreja com o seu melhor? Em Atos 2, 44 e 45, a Bíblia diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só, vendiam até as suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Olha o tamanho do padrão de relacionamento da igreja lá de Atos dos Apóstolos. Se mantinham unidos, tudo em comum. Nada abalava aquela igreja, nem a perseguição, nem a perseguição. A Bíblia diz, meus irmãos e irmãs, em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem perseguição, nem angústia, nem tristeza, nada, nem altura, nem profundidade, nada, nem os demônios, nem os principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode separar a família, porque família é algo que não pode ser mexido. Então dê o melhor, dê o seu melhor, o melhor do seu tempo, dê o melhor dos seus recursos financeiros, dê o melhor. Deus não precisa da sua esmola, Deus não precisa de esmola, meus irmãos. Tem muita gente dando esmola para Deus, Deus não quer esmola de ninguém, sabe? Dê o melhor dos seus dons. Quantos dons Deus tem distribuído no meio da igreja? Então dê o seu melhor, o melhor dos seus dons para Deus. Dê o melhor das suas habilidades, dos seus talentos. Ah, eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo outro. Ah, eu sou técnico em eletrônica, ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou médico, ah, eu sou um advogado. Use isso para a glória de Deus também dentro da igreja. Também dentro da igreja. Usar essas coisas. O que você sabe fazer, qual é o seu talento? Ah, pastor, eu não tenho talento nenhum não, eu só sei orar. Ore. Ah, pastor, eu não tenho talento, mas eu posso ajudar a limpar, limpe. Mas faça o seu melhor, escolha sustentar a sua família com o seu melhor. Deus não quer o mínimo, Deus quer o seu melhor. Deus quer o meu melhor, sabe? Invista naquilo que realmente importa para Deus. Você sabe o que realmente importa para Deus? Você acha que são coisas? São templos? Não. O que realmente importa para Deus são pessoas. Pessoas. Invista no que realmente importa. Pessoas importam para Deus. Então invista nisso. Invista nos relacionamentos. E aí cabe para nós ficarmos com uma pergunta na nossa mente nesse quarto ponto. Como estão os seus investimentos na família de Deus? Você tem investido na família de Deus? Como estão os seus investimentos? Tem dado o seu melhor?
Tem dado o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, dos dons, das habilidades, tudo mais? Ou não? Ou será que você só faz aquilo que sobra? Só dá para Deus aquilo que sobra? Não quero entregar a Deus aquilo que não me custe nada. Sabe, não quero entregar para Deus aquilo que nada me custar. Pelo contrário, temos que entregar para o Senhor aquilo que realmente seja fruto do trabalho, do esforço, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Então escolha sustentar a sua família com o seu melhor. Estou falando da igreja, da família cristã, porque é claro, né, a sua família biológica, é evidente que você tem que dar o melhor também, né? Se estamos falando da família espiritual, quanto mais então a sua família biológica precisa que você dê sempre o seu melhor. E por último, meus irmãos, trabalhe pela unidade da família. Trabalhe pela unidade da família. A Bíblia diz que quem não ajunta, faz o quê? Espalha. Quem não ajunta, espalha. Ah, irmãos, tem gente que é especialista em espalhar, não é verdade? Tem gente na igreja, na família, que é especialista em espalhar. Tudo reclama, tudo murmura, tudo está ruim, tudo fala mal do outro. Tem um monte de gente na família, vou voltar atrás, um monte não, mas tem algumas pessoas que têm um dom que não foi dado por Deus, um dom de língua solta, não é? Esses espalham mesmo, espalham mentiras, espalham intriga, espalham fofoca, nada está bom, está sempre ranzinza. Vocês lembram de um desenho chamado Smurf? Tinha um cidadão lá que era Ranzinza, o nome dele, não é? O Ranzinza, estava sempre ruim para ele. O dia nasceu com sol, está ruim. O dia nasceu chuvoso, está ruim. Tudo estava ruim, sabe? O bolo estava gostoso, está ruim. Tudo estava ruim. Tem crente que é assim, né, irmãos? Nada está bom, nada está bom. Meu irmão e minha irmã, trabalhe pela unidade. Filipenses 2, 1 e 2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha só, tendo o mesmo amor, tendo um só espírito, uma só atitude. Ah, irmãos, precisamos sim trabalhar, lutar pela unidade da família. A unidade é a marca do relacionamento com Jesus, sabe? A unidade é a marca do nosso relacionamento com o nosso Pai. Você tem tido unidade? Você tem lutado pela unidade da igreja? Você tem trabalhado para que nós sejamos um só corpo? Ter unidade não é estar no mesmo lugar. Ter unidade não é estar aqui igual estamos agora no mesmo templo, ouvindo a mesma palavra. Isso não é unidade. Estamos em união, todos juntos no mesmo lugar. Mas unidade é quando você não consegue mais separar. É quando passamos a ser uma unidade chamada indivisível. Quando eu estudava na escola primária, não faz muito tempo isso, eu estudei lá um negócio chamado conjunto unitário. Lembra disso? A Leila lembra, né? Então, conjunto unitário. É um só, não tinha como dividir. Não é verdade? Irmãos, quando divide, algo ruim acontece. Quando o homem conseguiu dividir o átomo, o que aconteceu? Quem lembra? Criou a bomba atômica. Não é verdade? E é bom? Não. Toda divisão é ruim. Multiplicar é bom. Para Deus, então, Deus quer que nós multipliquemos, geremos filhos e filhas. Mas divisão não. Então temos que lutar sim, trabalhar pela unidade, porque a unidade é a marca do relacionamento com Deus, através de Jesus. Esse é o desejo dele. Em Cristo, meus irmãos e irmãs, nós podemos viver, pensar e agir em unidade. Somente podemos ter amigos que se tornam realmente irmãos, porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço por esta unidade. E tem muita gente não fazendo caso disto. Lembra do texto bíblico ainda, que nós lemos no início? Aí está o seu filho. Jesus disse para Maria. E virou para João e disse: aí está a sua mãe.
Você precisa mais de Deus e da família de Deus em sua vida do que você possa imaginar. Você precisa muito da família de Deus, muito mais do que você pode imaginar. E não se engane, o diabo não quer que você acredite nisso, sabe? Porque ele sabe que isolando você, você estará mais vulnerável. Vocês já assistiram o futebol americano? Aquele negócio quando alguém está com a bola na mão, aquele eu não gosto não, muito violento. Mas quando alguém está com a bola na mão, os outros fazem o quê? Ficam ao redor, protegendo, formam uma barreira para que ele consiga chegar onde tem que chegar. Na família também tem que ser assim. Precisamos proteger uns aos outros, mas se nós decidirmos não pertencer a esta família, estaremos isolados. E uma ovelha fora do aprisco, ela pode ser pega pelo lobo. Não é verdade? Mas se ela estiver no aprisco, Deus falou o seguinte, olha, que eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo. Então eu sendo uma família, estando todos ali no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você estará na família de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, o inimigo não quer isso para você não. Não quer que você pertença. Mas os melhores relacionamentos que nós podemos ter estão no reino de Deus. Os relacionamentos que se multiplicam estão no reino de Deus. E esses relacionamentos são para a glória de Deus e durarão toda a eternidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, pense nisso, uma família para pertencer. Aceite receber a paternidade de Deus na sua vida. Decida no seu coração fazer parte desta família. Busque crescer em sua família espiritual. Escolha no seu coração dar o seu melhor para sustentar esta família. Trabalhe muito para a unidade desta família, porque fazendo assim, você verá o quanto você e a sua igreja, que é a sua família, serão abençoados. Amém? Deus nos abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.